queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos que nós vamos ler no dia de hoje, há uma separação de mais ou menos cerca de 38 anos entre o primeiro texto, que está em Números 13, 25, que diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e o seguireis. Josué 3:3. O outro texto é Número 13, 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Há um espaço, cerca de 38 anos, entre os dois textos. Em 14 meses de caminhada, o povo que saiu do Egito estava na fronteira de Canaã, e ali Moisés envia 12 espias, Josué era um deles. A ordem era espiar a terra e não determinar a possibilidade de invasão, mas assegurar ao povo que as promessas que vinham soando nos corações, cujo propósito do reconhecimento era encorajar o povo à conquista da terra. Depois de 40 dias, o povo recebe 2 relatórios. Um relatório, num certo sentido, negativo, o outro positivo, e por incrível que pareça, o relatório negativo era o relatório da maioria, impregnado de pânico e de medo. Eles disseram assim: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente uma terra que mana leite e mel. Este é o seu fruto, e o fruto apresentado aí era um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ouça aí o que disseram. Também ali vimos gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Número 13, de 27 a 33. Esse é um relatório, num certo sentido, causou pânico, medo, revolta e o desejo daquela grande multidão que saiu do Egito de levantar um líder e retornar ao Egito. Todavia, havia entre aqueles 12 homens, 2 deles, cujos nomes aparecem como Josué e Calebe, homens corajosos, cheios de ousadia e de fé, e eles disseram assim: subamos, vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Admiramos nesses 2 homens a coragem de 2 gigantes. Eles não olharam para os muros, para os vales, eles não olharam para o tamanho da cidade, não se sentiram gafanhotos, não se sentiram pequenos, mas simplesmente soava nos seus ouvidos, em seus corações, a promessa que tinha sido feita a Abraão e a Isaque. Tinham determinação. Subamos. Havia ousadia. Podemos. É assim que precisamos viver nesses dias em que nós temos passado mais de 120 dias em isolamento, distanciamento, em quarentena. Nós temos que usar a capacidade que Deus tem nos dado para vermos o amanhã, pois o amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus deseja nos dar uma autoimagem criativa, que inclua todos os talentos e habilidades que o Senhor tem para cada um de nós, pois precisamos pensar, como diz o apóstolo Paulo: no Senhor nós podemos todas as coisas. Todavia, nessa nossa peregrinação, nessa nossa caminhada, nós precisamos de 3 coisas. E aí você volta o seu texto para o livro de Josué, no capítulo 3,
versículos 5, 6 e 7, Josué diz assim: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Há aqui 3 ações que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Primeiro, é a consagração da nossa vida. O texto diz: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas. Segundo, Josué diz assim: obedeçam, haja uma distância entre vocês e os sacerdotes. Os sacerdotes levavam a arca e tinham que levar sobre o ombro, eles iam marchar, então mantenha uma distância, cerca de mais ou menos 2.000 côvados, isso mais ou menos 1.000 metros, não vos chegais a ela. Terceiro, mas há necessidade, Josué disse para o sacerdote, de colocar os pés dentro do rio. E quando os que levam a arca chegaram ao Jordão, o Jordão estava cheio, molharam os pés nas águas, as águas se partiram. É necessário, gente, esperar um tempo. O povo, há 38 anos passado, perdeu o melhor de Deus, dizendo: mais tarde, não podemos tomar posse agora. As cidades são fortificadas, há vales, há gigantes e nós não podemos. Esperaram de uma maneira demasiada. Quando nós esperamos assim, podemos perder a capacidade de dizer agora, hoje, tão somente hoje. É isso que Josué está dizendo: hoje, santificai, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Os sacerdotes pararam também na crise de esperar. Os mapas históricos nos mostram que as águas foram cortadas não ali onde estavam os sacerdotes, mas a cerca de 30 quilômetros acima do rio, muito longe dali. E há um tempo, há uma espera. Eu posso imaginar aqueles sacerdotes entrando nas águas, água cobrindo os pés, água pelos joelhos, a água talvez nas coxas. Talvez olharam assim para Josué e com vontade até de dizer: não funcionou. Mas as águas já haviam sido cortadas há um tempo. E esse tempo é o tempo da espera. O leito do rio ia secar. Passou um tempo. Secaram o leito do rio. Todo aquele povo passou. 12 pedras foram tiradas, colocadas na outra margem. Essas pedras se transformaram num monumento de credulidade, num monumento de fé. Todos que passavam ali olhavam para aquelas pedras e diziam assim: eles tiraram do centro do rio. E quanto a nós? Eu quero concluir. Quanto a nós, há uma espera. A Bíblia diz que esperei pacientemente pelo Senhor. Esperar em Deus, há uma espera. Quanto a nós, pode haver um Jordão ou até um mar vermelho à nossa frente. Quanto a nós, todavia, é necessário molhar os pés. Precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo nem sempre é simples, mas eu chamo isto de fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele traz uma boa definição de fé. A fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqueles homens olharam para aquele Jordão cheio na sua totalidade, colocaram os pés, deram os primeiros passos. A multidão atrás esperando. É fé. Consagração, obediência e fé são necessários para uma vida vitoriosa. Ouça, pois quem tem fé não deve ter medo de pensar. E às vezes
até de calcular. Muitas vezes a nossa caminhada, dúvidas aparecem, mas a necessidade de esperar no Senhor do impossível. Porém, a razão deve sempre dobrar seus joelhos em sujeição ao Deus soberano. Que Deus nos ajude na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Não tenha medo do Jordão, não tenha medo da terra desconhecida, nem dos gigantes, nem dos vales. Subamos, podemos possuir a terra. Amém. Deus abençoe.